Friedrich Nietzsche, ele dizia que o mundo ele passa por ciclos e esses ciclos fazem com que nós tenhamos momentos de ascensão e momentos de retrocesso e que esses retrocessos sempre aparecerão. E o retrocesso é a coisa errada de volta. E isso tem sido hoje alvo de críticas com a gestão Lula, que quer trazer 2002 de volta para 2023. E isso a gente sabe que não vai dar certo. Afinal, Lula quer trazer de volta a Odebrecht para dentro da Petrobras. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar também, notícia internacional hoje, sobre a Guatemala, que teve as eleições suspensas por suspeita de fraude e um partido de esquerda que não tinha a menor chance entra para o segundo turno e a justiça lá manda a suspensão das eleições na Guatemala. A gente vai falar também aqui de uma questão do Macron, vamos falar de uma manifestação do Ministério da Defesa, do Múcio, que diz que o nosso exército está totalmente sucateado e o exército brasileiro se encontra em risco. Seria um enfraquecimento proposital? A gente vai discutir isso e muito mais coisas importantes aqui nesse editorial de hoje. Então, seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. É sempre um prazer estar aqui com você. Se você puder, não esquece de dar o like, não? Já chega no vídeo, gostou do conteúdo? Dá o like aí pra gente, assim o YouTube entende a relevância. Eu preciso fazer esse pedido para você. E também compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, manda para a família, faz aí a divulgação do nosso canal, que é sempre importante para a gente alcançar o maior número de pessoas, e eu te agradeço muito por isso. E como é o segundo editorial do dia, eu sempre peço a Deus e rogo aqui que você tenha uma mesa farta e repleta de bênçãos, que nunca falte para você e para os seus entes queridos uma mesa repleta de pão, uma mesa repleta da ceia que você merece. Afinal, Deus diz que dar-te-á vida em abundância e que a abundância sempre te alcance. Bora começar com a matéria? Vamos lá? Enfim, quando eu digo retrocesso de Nietzsche, a gente consegue analisar através dessa matéria do Money Times, tá? Então, sempre que eu trago um conteúdo para vocês, eu cito a fonte. Então, Money Times traz aqui para vocês que a Petrobras vai voltar a aceitar ou aceitará de novo a Odebrecht, Andrade Gutierrez e a UTC em licitações e obras. Não é segredo para ninguém, não é novidade para ninguém os escândalos ocorridos durante a gestão petista e essas empreiteiras que foram escancaradas pela Lava Jato, provadas em primeira, segunda instância até no STJ, e depois o STF veio e anulou várias dessas condenações. A última agora, decisão do ministro Toffoli, que delimitou, ou seja, quase que anulou a planilha da Odebrecht. E aí, um dos membros da Odebrecht que tinha declarado que realmente tinha roubado, ou seja, um réu confesso, ele teve a pena anulada. Quiçá nós brasileiros teremos que devolver o dinheiro que tinha sido fruto de roubo, ele teve que devolver esse dinheiro e nós teremos que devolver de volta, uma vez que a condenação foi anulada. Esse é o Brasil que vivemos hoje, o Brasil do retrocesso. E aí, Lula quer trazer de volta todo o Brasil de 2002 de volta, com Andrade Gutierrez, com Odebrecht, com o TC e várias outras instituições que figuraram aí os noticiários, mostrando para o brasileiro que corrupção pouca é bobagem. Enfim, esse é o retrocesso que você vai ter que encarar. E fazer o quê? Descondenaram todos, deixaram todos prontos para voltar à cena. E vão voltar e já vão começar os trabalhos, talvez no mesmo método que fizeram de antes. E aí, quem vai pagar toda essa conta somos nós. E para quem fez o L, esse é o resultado, tá? Que você fez e nós vamos pagar. Bora trazer uma matéria aqui do O Antagonista
E é interessante a gente fazer uma análise e uma simetria do que aconteceu. A Justiça da Guatemala mandou suspender o resultado das eleições lá da Guatemala. Eles iam para o segundo turno. Os partidos de direita da Guatemala denunciaram irregularidades. Candidato que aparecia em 8º lugar nas pesquisas, o candidato de esquerda, ele apareceu em 2º lugar. A Suprema Corte da Guatemala ordenou neste domingo a suspensão dos resultados das eleições presidenciais no último dia 25, após denúncias de irregularidades de 9 partidos de direita. Sandra Torres, da Foto, ex-primeira-dama do país, e Bernardo Arévalo, do partido de esquerda Movimento Semilla, disputariam o segundo turno das eleições. Nas pesquisas, Arévalo aparecia em 8º lugar nas intenções de voto. Vamos lá. Um cidadão que aparecia em 8º lugar com as intenções de voto, de repente ele aparece em 2º para disputar as eleições. E aí é lógico que houve um questionamento sobre a probidade desse resultado eleitoral lá da Guatemala. E aí esse partido que é de esquerda foi questionado. Mas aí a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada do que vem acontecendo na América Central e o que a gente pode chamar de efeito Bukele. O que é o efeito Bukele? Vou contar para vocês. Tem um certo presidente de El Salvador que ele declarou guerra contra o crime organizado. Ele construiu um super presídio, pegou todos os bandidos de gangues e facções, igual o PCC, o Comando Vermelho aqui no Brasil, enfiou dentro dessa prisão de segurança máxima e ligou um foda-se pro tal das instituições de direitos humanos. E diz que se as instituições de direitos humanos quiserem salvar o povo do seu país, que salvem o cidadão de bem. Porque o preso lá, e se essas facções resolvessem atacar a população, ele deixaria os presos sem comida. E agora ele começou a atacar, inclusive, políticos corruptos. Ele expôs a sua conta bancária e falou: agora nós vamos abrir a conta bancária de todos os políticos, inclusive os políticos anteriores, o ex-presidente. E qualquer um que tenha se enriquecido na política vai ter todos os bens tomados e esses bens serão revertidos ao povo de El Salvador. E isso está causando uma aceitação de mais de 90% desse presidente, o que está fortalecendo em toda a América Central a evolução de partidos de direita, ou seja, lá os partidos de direita estão ganhando cada vez mais força. E aí é lógico que os partidos de esquerda estão entrando em colapso nessa região da América Central. E a gente vai fazer uma análise mais aprofundada sobre isso depois para vocês. Mas para quem quiser pesquisar, entrar mais a fundo, talvez até no canal de Geopolítica a gente fale sobre isso, é o efeito Bukele, tá? Mas enfim, e na Guatemala ficou constatado essa situação. Nós temos alguma coisa relacionada a Lula e Guatemala? Não, não temos, tá? Então eu pesquisei, sempre que eu falo de um assunto, eu pesquiso as relações das gestões brasileiras com esses estados. A única coisa que eu achei para vocês em relação a Guatemala foi isso aqui: Lula manifesta apoio a líder da Guatemala acusado de assassinato. Isso aqui aconteceu em 2009, durante a gestão petista ainda. O presidente da Guatemala, à época de esquerda, o Álvaro Colón, ele era acusado de vários escândalos de corrupção, inclusive de relações com o governo brasileiro. E aí teve uma declaração de um advogado que o presidente da Guatemala tinha mandado matar uma família toda porque eles iam fazer denúncias sobre os escândalos de corrupção, e também mandou assassinar o próprio advogado. E nessa época o Lula manifestou apoio ao líder da Guatemala, que era acusado
de assassinato dessas pessoas, né? E então foi mais ou menos na mesma época em que as pessoas criticavam muito o caso aqui Celso Daniel, tá? Então, só para a gente fazer essa reflexão, porque é interessante fazer essa ligação de fatos que acontecem em países lá no exterior e fatos que acontecem aqui no Brasil. E aí eu trago mais um. Vocês sabem que na França está acontecendo um caos extremo lá contra o Macron, né, o amiguinho do Lula. Pois é. E olha só como o discurso é parecido. Lá, devido ao caos que está gerando, olha só, o Macron disse que a culpa desse caos é os videogames e também as redes sociais que estão contribuindo para esse caos na França. Segundo Macron, as plataformas digitais desempenharam um papel significativo nos eventos que ocorreram nos últimos dias, afirmou Macron durante uma reunião de emergência. Gente, aos poucos a gente vê esse discurso de silenciar as redes sociais ganhando cada vez mais força, ganhando cada vez mais escopo. Isso em vários países, principalmente naqueles países em que a gestão é de esquerda. E você vê essa manifestação do Macron aqui, você vê a similaridade do discurso. Lula tinha dito que os ataques nas escolas aqui no Brasil se dão por causa dos games e por causa das redes sociais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, que é declaradamente comunista, também disse que é preciso regulamentar as redes sociais porque o avanço da violência no Brasil se deve às redes sociais. O discurso é sempre parecido, o discurso é sempre o mesmo. Vamos lá, mais uma matéria para vocês, essa da Sociedade Militar. Essa é uma das revistas mais renomadas quando se fala de questões militares. Defesa Nacional em risco. Comandantes das Forças Armadas estão preocupados com o orçamento militar insuficiente. Seria isso uma mera coincidência ou não? Hoje, no Brasil, gastamos cerca de 1% do PIB com o Exército Brasileiro, mantendo os generais, mantendo a força do Exército. E o Múcio foi pedir ao Congresso Nacional, que é lá no Congresso que a lei orçamentária é aprovada, que houvesse a dobra desse recurso para o Exército, ou seja, que 2% do PIB nacional, ou seja, do orçamento nacional, seja destinado ao Exército. Lá aconteceu muitos casos interessantes. Um deles, o Ricardo Salles, que é deputado federal aqui pelo estado de São Paulo, falou muitas verdades e muita coisa para o Exército. Falou da ineficiência do Exército, falou que o Exército traiu o Brasil em 2 vezes. Uma delas foi quando Dom Pedro caiu e outra foi quando o povo pediu ajuda e o Exército não estava lá para ajudar ou para ouvir o povo quando houve prisões aí em massa e o Exército simplesmente enganou o povo, falando que só ia passar em uma solicitação de dados, pegar dados, e levou todo mundo e tacou dentro de um ginásio. Então foram falas do Ricardo Salles, isso em audiência pública, está aberta para quem quiser ver. Mas enfim, a gente percebe que desde que a gestão Lula assumiu, há sim um enfraquecimento do Exército, um enfraquecimento das forças militares. Aí você vai deixar o comentário para mim, merecido ou não? Na minha visão, sim, bem merecido. E eu acho que não vai fazer muita diferença se ter recurso envolvido ou não para o Exército. Acho que não vão fazer muita diferença em relação a isso. Mas você vai ter que deixar seu comentário aí também. Vamos lá, tem mais matéria para vocês e essa aqui é da revista Cruzoé, que eu achei bem interessante. Os casais poderosos do STF. Esposas de ministros que trabalham em escritórios de advocacia levantam questionamento sobre conflitos e interesses. Uma pergunta que não quer calar é: por que o amigo e advogado de Lula, Cristiano Zanin, aceita sair de um escritório onde ele fatura milhões de reais por mês para ganhar 44 mil como ministro do Supremo Tribunal Federal? Aonde estaria a lógica financeira em uma questão como essa? E a lógica financeira, ela começa a ser desvendada aqui. Assim como o Zanin assumiu, as esposas dos ministros
tomam conta ainda dos seus escritórios. E com isso, é lógico que o diálogo fica fácil esses escritórios terem um diálogo maior com ministros do Supremo Tribunal Federal, é o que acusa aqui a revista Cruzoé. E aqui ela fala, o episódio marca a consolidação de mais um casal poderoso na aristocracia de Brasília. Isso porque a Valesca Teixeira Zanin Martins, cônjuge do advogado de Lula, continuará tocando sem o marido o escritório de advocacia que mantém em São Paulo e em Brasília. Ao julgar pelo que ocorre com outros ministros, a situação abre oportunidade para o questionamento sobre conflitos de interesse e faz pensar mais uma vez em pragas nacionais como a mistura nociva entre o público e privado. E acho que palavra mais adequada não poderia ser utilizada, tal qual pragas nacionais. É exatamente isso. Essa mistura do público e do privado, essa mistura de quando alguém chega no poder e pensa que isto é meu, a exemplo do que acontece com o próprio Lula e Janja, ao fazer promoção pessoal da imagem de Lula usando a máquina pública. Isso é sim e pode ser considerado com toda certeza uma praga da política aí no nosso século, enfim, no nosso Brasil de todos os tempos, nem vou dizer que é do nosso século, tá bom? Vamos lá, fazer aqui mais uma análise para vocês da Suno Notícias. Déficit está estimado em 100 bilhões para este ano, diz Haddad. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que estima encerrar o ano com déficit da União em 100 bilhões, o que equivale a cerca de 1% do produto interno bruto, o PIB do país. E para 2024, ele imagina que possa extrapolar os 110 bilhões. Ou seja, o dinheiro público vai escoando pelo ralo e nós teremos que pagar cada vez mais impostos para isso. Lula está preparando aí a tal reforma tributária. E essa reforma tributária, ela vai ser nefasta. Vai ser uma reforma tributária que está sofrendo muitas e muitas críticas. Vai ter um poder tão devastador que, inclusive, vai aumentar o valor da cesta básica a cerca de 60%. Então, você imagina para uma pessoa pobre, para uma pessoa que não tem condições financeiras suficientes, ela vai ter que gastar 60% a mais, a depender do estado que ela mora, para poder comprar uma cesta básica. É perda de 60% do poder de compra. Famílias super endividadas, famílias com renda baixa, famílias com uma estrutura financeira caótica e agora com menos poder de compra ainda. Este é o projeto econômico que vigora no Brasil. Falando ainda sobre a questão da fala de Lula, de Maduro, de Venezuela, que a gente precisa relembrar para que esse assunto nunca caia no esquecimento, eu tenho que tirar o chapéu para uma entrevista que aconteceu na Globo News. O repórter da Globo News pegou a Tebet de jeito aqui e apertou ela para que ela respondesse sobre o caso da democracia relativa. E ela, igual um sabão, escorregou e não falou nada. Mas eu quero fazer uma análise assim que você ouvir essa fala da Tebet aqui. Dá uma análise aqui comigo. Eu começo perguntando o seguinte: quando a senhora foi declarar o seu apoio ao então candidato Lula no ano passado, a senhora disse: o meu grito é pela defesa da democracia, no final do seu discurso. Ontem, ao responder sobre a Venezuela, o presidente Lula disse que democracia é um conceito relativo. O que a senhora achou dessa declaração? A senhora concorda que democracia é um conceito relativo? Bom, bom dia. Eu estou com o microfone na lapela, eu esqueci aqui, já ia buscando o microfone do Victor. Bom dia, Victor. Bom dia, Marina. Bom dia, Beth. Bom dia para todos os assinantes. Cada um tem a sua interpretação de democracia. O importante é que eu e o presidente Lula entendemos a democracia da mesma forma, né? Ou seja, ela declara aqui que ela também tem a visão que democracia é relativa. Será que o STF vai investigá-la também? Será que o STF vai apurar essas falas também? Como relativo? Eu não sei em que contexto o presidente quis dizer, mas andando não só no segundo turno e agora tendo a honra de estar ao lado do presidente como ministra do Planejamento e Orçamento, tendo inclusive toda a liberdade nessa frente ampla de apoio ao governo,
governo, não é o governo do PT, mas um governo de frente ampla pela democracia, e conhecendo não só a história do presidente Lula, mas aquilo que ele determina hoje para os seus ministros, eu posso garantir que eu e o presidente Lula temos o mesmo conceito de democracia. Democracia é um direito fundamental, absoluto, irrevogável do povo brasileiro. E é isso que importa. Democracia é o direito de ir e vir, o direito de ir às urnas, poder votar, né? O direito do povo brasileiro poder se expressar e, obviamente, poucas são as limitações numa democracia. A única e basicamente a mais importante, e aí sim, absoluta, ninguém pode atentar contra a democracia e sair impune. Então, é uma questão aí do presidente se expressar e, obviamente, que depois ele vai explicar dentro do contexto o que ele quis dizer. Para fechar isso, a senhora considera que tem uma democracia na Venezuela hoje? Não, eu tenho uma visão particular. Aqui ela não quis explicar, ela falou que tem uma visão particular sobre isso que não ia comentar. Um ponto interessante da fala dela é que democracia para ela é a mesma visão do Lula, ou seja, relativa, e que a única coisa absoluta na democracia é que não se pode atentar contra a democracia. Relativizar a democracia é atentar contra a mesma? Na minha visão jurídica, sim. O mesmo papel de se relativizar é afastar de pessoas, de órgãos, o direito supremo a ser tutelado pela democracia. Quando você relativiza alguma coisa, você abre para que pessoas possam escolher se aquilo é aplicável ou não. Esse é o conceito de relativizar. Ou seja, eu poderia entender que o Lula é um bom presidente? Relativizar. Isso é relativo. Eu, por exemplo, acho que ele não é um bom presidente. Então, eu não daria o meu voto para ele. Enquanto o outro vai achar que Lula é um bom presidente e daria o voto para ele. A grande questão aqui é que a democracia não é assim. A democracia você não relativiza, você não dá ou deixa de dar. A democracia, ela existe, ela o é. A democracia, ela alcança a todos. Por exemplo, o direito a devido processo legal. Isso é sólido da democracia. Eu posso relativizá-lo? Ou seja, para certo grupo que eu acho que praticou um ato antidemocrático, eu vou relativizar os direitos humanos que eles têm, os direitos que eles têm ao devido processo legal, ampla defesa? Não vou. Então, relativizar a democracia é afastar a tutela democrática de pessoas. Afastar a tutela democrática de pessoas é atentar contra a democracia. Então, a gente precisa analisar um pouco mais o que é esse tal relativo para Tebet e para o Lula, porque isso, com toda certeza, é algo muito arriscado. E para encerrar aqui, eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso, a gente vai ouvir a fala do líder do Partido da Causa Operária. E aí é engraçado a gente pensar, inclusive foi um influenciador digital, o Elton Costa, que tem até um canal no YouTube também, eu peguei esse conteúdo com ele aqui. O PCO se tornou a ala menos radical da esquerda. Hoje é uma esquerda radical. Como minha opinião para a esquerda é crime, não vou falar nada, só compartilho. E aqui, ele colocou aqui para que seja refutado. E eu queria que vocês escutassem o posicionamento do líder do PCO, que fala em relação à condenação de Bolsonaro. Ele que é esquerda. E eu quero que você ouça o comentário dele. Porque vários partidos já haviam questionado as urnas eletrônicas anteriormente, né? O PT, o PDT, vários partidos tinham falado que as urnas eletrônicas elas são um problema, né, que poderia levar a fraude, alguma coisa assim. Então, o Bolsonaro não falou nada demais. O Bolsonaro foi condenado por ataque às instituições democráticas, que é uma coisa muito problemática, porque se críticas ao funcionamento político nacional são ataques às instituições democráticas, nós estamos num regime já de tipo totalitário, porque você não pode questionar nada. A única explicação é que
Os direitos dele foram cassados em 8 anos, que é para mostrar que ele estaria fora, né, da vida institucional do país definitivamente. Quer dizer, em 8 anos, Bolsonaro só poderia se candidatar em 2034. Ou seja, né, nós estamos em 2023, daqui a 11 anos. Então, foi por isso que foram colocados os 8 anos. A pena para você criticar as urnas eletrônicas é a ineligibilidade. Também ninguém explica isso daí. Como existe a cumplicidade da imprensa, né, que está a favor da cassação dele por motivos outros, tudo parece normal, mas não é normal, pelo contrário, é muito anormal. Por isso nós falamos já desde antes da saída do resultado, que o julgamento do Bolsonaro é um julgamento político. Eu vi que parece que foi o Leonardo Stoppa, do 247, ele foi na minha rede social e falou: todo julgamento de um político é político. Não, não é assim. O julgamento tem que ser um julgamento legal. Isso é uma coisa que, no Brasil, acho que nós precisamos de 50 anos de educação política para que as pessoas, a esquerda, entenda isso daí. Então, aqui nós temos o Rui Pimenta, que é um nome de grande repercussão na esquerda, fazendo aqui essa análise sobre a realidade dos fatos de forma imparcial. Ou seja, ele, como membro do PCO, o Partido da Causa Operária, de esquerda, ele tira a animosidade de lado e faz uma análise crítica aqui. Essa análise crítica é a que não permite relativizar a democracia. Ou seja, eu posso até não concordar com aquilo que você diz, mas eu vou lutar até o final para que você diga se você tiver o direito e se você não tiver violado esse direito, ou seja, se você não cometeu crime nem nada nesse sentido. E, no posicionamento dele, fazer críticas é coisa que os partidos sempre fizeram, mas, na vez de Bolsonaro, aí não é possível. Ou seja, será que há uma igualdade de concepções aqui na nossa democracia? Esse é o posicionamento que o Rui Pimenta coloca aqui. E aí, você deixa o seu comentário, se você concorda com ele ou discorda com ele, tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso editorial. Muito obrigado por ter ficado até o final. Se ficou até o final, coloca aí, eu fiquei até o final, gostei do conteúdo, e a gente vai fazer uma nova análise para você às 4 horas da tarde. A gente está aqui de volta, vai estar sempre acompanhando e trazendo mais conteúdo para você. Grande abraço, fica com Deus e a gente volta daqui a pouco com mais um editorial para vocês.